Olá, hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas a Isabelle e ao Gabriel, filhos da minha amiga Ana Cristina dos tempos da universidade. Uma amizade baseada em muita bala juquinha, não é, Ana? Você se lembra? A Isabelle e o Gabriel não são mais crianças, mas essa dedicação vem da saudade que eu sinto do tempo em que eu os visitava, que eu brincava com eles. Então eu vou retomar dois livros que eu já utilizei anteriormente. O primeiro, Os Grandes Contos Populares do Mundo, e em seguida o livro dos contos orientais. A primeira história vem do Japão. 500 volumes, 3 palavras. Conta-se que na Pérsia vivia um rei de nome Zemir. Ele foi coroado bastante jovem, então ele pensou que precisava de instrução. Reuniu muitos eruditos e pediu que editassem então a história da humanidade. Todos eles se concentraram nesse trabalho. Eram eruditos de vários países e levaram 20 anos nessa tarefa. Retornaram ao palácio carregados de 500 volumes, acomodados no dorso de 12 camelos. Só que o rei já passava dos 40 anos e disse: Estou velho, não terei mais tempo de ler tudo isso antes da minha morte. Nessas condições, preparai-me então uma edição resumida. Mais 20 anos de dedicação na feitura de livros e eles voltaram ao palácio com 3 camelos apenas. Só que o rei envelhecera ainda mais. Com 60 anos, sentia-se muito desanimado. Não será possível ler todos esses livros. Por favor, fazei-me deles uma versão ainda mais resumida. Os eruditos trabalharam mais 10 anos. Voltaram ao palácio com um elefante, carregado de suas obras. A essa altura, com 70 anos e quase cego, o rei não podia ler mesmo. Mesmo assim, pediu uma versão mais resumida ainda. Os eruditos também tinham envelhecido. Concentraram-se por mais 5 anos e, momentos antes da morte do monarca, voltaram com um só volume. Morrerei, pois sem conhecer a história do homem, disse ele. À sua cabeceira, o mais idoso dos eruditos respondeu-lhe: Vou explicar-vos em 3 palavras a história do homem. O homem nasce, sofre, finalmente morre. E foi nesse exato momento que o rei expirou. Será que nós mudaríamos algo nesse final aqui? Será que se resume mesmo a essas 3 palavras a história do homem? Nascer, sofrer e morrer? E o que é feito de sua vida? Voltaremos a essa reflexão. Vamos para a próxima história. A próxima história é da Índia. Um tecelão, muito simplório, viu-se um dia sem madeira para fazer os seus teares, onde ele poderia produzir os seus tecidos. Então ele pegou um machado e foi em busca de matéria-prima. Depois de muitas andanças, chegou à beira do mar. Encontrou uma árvore muito compacta, muito rígida. Julgou que ela seria então perfeita para suprir as necessidades. Levantou o machado para derrubá-la. Antes do primeiro golpe, um espírito que vivia na árvore advertiu: Epa, isso aqui tem dono. Você não pode derrubar essa árvore porque ela é minha morada. Sinto muito, disse o tecelão, mas não tem jeito. Se eu não voltar com madeira para meus teares, minha família vai acabar passando fome. É melhor você se mudar. Não, daqui não saio, retrucou o espírito, porque aqui vivo contente, com o meu corpo refrescado pela brisa do mar. Mas podemos fazer um trato. Se você poupar a árvore, peça o que quiser, que eu atenderei os seus desejos. Sendo assim, disse o tecelão, primeiro vou dar um pulo lá em casa para consultar a minha mulher e um amigo, e depois então eu volto para fazer o pedido.
O espírito concordou. Todo alegre, ele foi aos pulos para a aldeia, onde encontrou seu melhor amigo, o barbeiro. Contou o que tinha acontecido e pediu a sua opinião. Já que ele lhe disse para pedir qualquer coisa, sugeriu o barbeiro, peça logo a melhor, a realeza. Sendo você o rei e eu o primeiro-ministro, ele já se colocou ali na jogada, né? Vamos aproveitar este mundo, poderemos ser muito felizes, pois se diz que os reis generosos tornam-se iguais aos deuses do céu. Sem dúvida é uma ótima ideia, disse o tecelão, mas vou ver o que minha esposa acha. Olhe lá, hein? Nunca é muito proveitoso ouvir a opinião das mulheres, pois se diz que o homem prudente lhes dá tudo o que puder, comida, roupas, enfeites, mas evita se aconselhar com elas. Olha a pitada de preconceito aí, de machismo. Pode ser, mas minha esposa é uma pessoa tão boa e dedicada que já me acostumei a consultá-la sempre. E não será agora, com essa questão, que agirei de outro modo. Dito isso, o tecelão foi conversar com a mulher. Você já viu algum barbeiro inteligente? É tolice seguir a opinião desse seu amigo, pois se diz que o homem sensato não se aconselha com pessoas de baixa condição. Novamente, preconceito. Dá uma trabalheira medonha ser rei. As preocupações são constantes, com paz, guerra, alianças, duplicidades, manutenção do tesouro, também com as ameaças partidas dos próprios filhos, que sempre o querem matar para subir ao trono. É aquilo, né? Fazer de tudo para um objetivo escuso, talvez. Você pode ter tudo o que quiser, se for rei, não terá sossego. Bem, isso é verdade, disse o tecelão. Mas o que devo pedir então? Bom, até hoje você tem tecido apenas um pano de cada vez, respondeu a mulher. E com isso, bem ou mal, vamos pagando todas as despesas da casa. Se pedir um par de braços e uma segunda cabeça, poderá tecer 2 ao mesmo tempo, um pela frente e outro por trás. Com o que ganhar por um pano, continuaremos como até hoje, a pagar as nossas contas. Com o lucro do pano extra, poderá se permitir certas coisas que farão você ser admirado, ter prestígio. É mesmo, concordou o tecelão todo entusiasmado. Que ideia excelente! Eu sabia que você me ajudaria a resolver o problema. Vou correndo até lá fazer o meu pedido. Ele foi, se dirigiu ao espírito que residia na árvore. Quero mais um par de braços e uma cabeça. Teve na mesma hora o que pediu, conforme combinado. E alegremente voltou para a aldeia, agora com suas 2 cabeças e seus 4 braços bem ágeis. Os primeiros moradores que o viram, alarmados com a estranha aparição, tomaram-no por um espírito malfeitor, que assume a forma que quer, e, a pedradas, o mataram. Disse, por isso, que é arriscado seguir ideias alheias quando somos incapazes de as ter na hora oportuna. Bom, essas 2 histórias, na minha visão, estão interligadas e me fazem perceber as lições preciosas que nós temos e tivemos dos nossos mestres, os nossos professores. E a eles a nossa gratidão, porque o que eles nos ensinam, o que eles tentam nos mostrar? Eles nos mostram o mundo e como fazer a leitura do mundo. Nós podemos ler as palavras, as imagens, mas também os silêncios e as omissões.
E nem sempre o conhecimento está nesses 500 volumes, né, de conhecimento da história da humanidade. Esse conhecimento pode estar na vida, na vivência de um simples barbeiro. Por que não? Ele pode ter sim essa sabedoria e ter essa visão, conseguir fazer essa leitura de mundo. Porque quando a gente fala em aprendizado, a gente tem a parte cognitiva, o próprio processo em si, mas tem a parte afetiva também, o desejo de aprender. E quantas pessoas não tiveram oportunidade, mas se dedicaram a isso? A todo momento buscar informação, a todo momento ser grato pelo que chegava até ele, pela possibilidade de refletir, porque a leitura do mundo nos permite isso. Refletir, analisar, ponderar, escrever. E assim nós vamos desbravando o mundo. Eu sempre falo para os meus alunos: quem não pensa, por outros será pensado. Esse coitado do tecelão, nem sei se era coitado, esse homem de boa vontade, boa fé, ele quis pedir a opinião daqueles que eram próximos a ele. Mas no final das contas, eles não conseguiram antever como os outros o receberiam. Aquela figura totalmente diferente, inusitada, é algo que parece óbvio. Hoje nós temos acesso à informação de uma forma muito mais fácil. Você não precisa nem mais digitar. Um comando de voz faz a busca na ferramenta. Só que as pessoas não se dão ao trabalho de ler. Não leem sequer o básico. Quanto mais ler nas entrelinhas, não é? Aquele monarca não tinha tempo para ler os 500 volumes, depois a edição resumida, depois ainda pediu uma mais resumida ainda, e no final, nascer, sofrer e morrer. É o que dizem da história do homem. Mas será que é isso? Eu vejo de outra forma. Nascer, viver, e esse viver tem que ser um bem viver. E o que é o bem viver? O que faz bem a você, seu corpo físico, mas também o seu lado espiritual. E a forma como você vive e interage com aqueles próximos a você. Então, sabedoria para refletir, pensar, saber ouvir, mas o discernimento é seu. E os melhores argumentos são aqueles devidamente embasados. Então, essas são algumas reflexões. Agora, eu deixo com vocês. Que continuem esse processo. A contação de histórias é uma forma de abrir um leque de possibilidades. Então, por hoje é só. Um beijo para a Isabelle e para o Gabriel. E vem comigo, conta uma história.